Salve, salve família! Eu aqui outra vez no canal Família Bezerra. Como é que vocês estão? Você está assistindo esse vídeo de qual cidade? Então, ontem eu postei um vídeo mostrando para vocês o meu ponto de vista, algumas coisas em relação a Fortaleza, né? E bom, hoje eu resolvi novamente falar sobre Fortaleza, capital do Ceará, tirando um pouco a desorganização dessa cidade. Tem locais bonitos, sim, tem, mas aqui a gente está falando da periferia. Então, vou subir o vidro aqui, senão eu vou tomar um banho. Então, pessoal, hoje eu vim falar para vocês 5 pontos positivos do porquê que eu gosto daqui, de morar aqui. Não que aqui seja meu lugar favorito, porém, esses pontos positivos que eu vou falar agora, eles já, ao mesmo tempo, eles deixam de ser positivos pelo fato de ser um lugar altamente perigoso. Fortaleza, aqui é sem palavras, pessoal, é complicada aqui a situação. Mas vamos lá. Um dos pontos que eu gosto muito de morar em Fortaleza, que quando eu tava fora já me fez voltar pra cá, foi a questão das praias. Gente, Fortaleza tem muita praia bonita, muita praia top mesmo. Essa praia é o Caribe aqui, viu? O Caribe do Brasil tá aqui no Nordeste. Aí, pessoal, um dos pontos positivos que eu considero para você que não conhece Fortaleza, é a praia. Para quem gosta de praia, venha, conheça. Se vem para passear, melhor ainda. Se você é turista, recomendo. Vá para águas cristalinas ali perto do Porto do Pecém. Tem praias aqui no Aquiraz, né? Essas praias um pouco mais afastadas da capital, né? No Ceará. Aí, com isso vem outro ponto positivo, que é o clima. O clima é calor. Para quem gosta de calor, você tá no lugar certo. Porque assim, pessoal, o calor exagerado, ele é ruim. Porém, entre o frio exagerado e o calor exagerado, eu acho que pra mim eu ainda prefiro o calor. Porque, gente, o frio ele dói, eu acho que ele dói mais do que o calor. Porque obviamente é um calor exagerado, mas não é um calor de doer a ponta do seu dedo. É só uma coisa que lhe estressa, entendeu? Agora, um frio exagerado, meu amigo, você não consegue trabalhar direito, você não consegue respirar direito, tem que estar de luva, não pode molhar a mão, os dedos só de lembrar, esse é um ponto muito, muito negativo quando se trata de lembrar como é morar num canto frio. Obviamente, se você tem condição, você tem trabalho confortável, você tem o conforto do seu lar, aí eu não tiro a razão de você gostar do frio, não. Mas para quem tem ainda que trabalhos não tão confortáveis,
Para quem não tem condição de ter uma casa confortável que lhe previna do frio, né? Eu prefiro o calor. Então é um ponto positivo que faz também a gente ter as belas praias que a gente tem, é o nosso clima, né? Eu tenho uma parada aqui, pessoal, para abastecer. E assim que eu abastecer eu retorno com mais 3 pontos positivos. Então, pessoal, acabei de abastecer. Vamos lá para dar continuidade. Gasolinazinha aí barata, R$ 6,49. Para quem compra no cartão de crédito, não, um pouquinho mais caro. Então, vamos lá, né? Fortaleza, terra do sol. Hoje tá nublado porque tá chovendo, mas tá um calor. Meu Deus do céu. Então, gente, eu tava falando do clima, né? O clima, sol, praia, muito bom pra passear, ir na praia, tomar aquela água de coco, um ponto positivo. Gente, outro ponto positivo que muita gente talvez não vai concordar, mas assim, eu morei em Curitiba, vi como é que era também a alimentação em São Paulo, já convivi em outro lugar que eu conversei com gente que era de outros estados. E assim, gente, eu vou ser sincero pra vocês, o custo de vida, e a mulher correndo aí, pensei que tinha acontecido alguma coisa. O custo de vida aqui, para quem mora em Fortaleza, em relação a muitas capitais, gente, eu vou ser sincero, é caro, mas não se compara com o custo de vida de outras cidades não, viu? Vamos ser franco que aqui eu vejo as coisas mais baratas. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo a reportagem e tal, mostrando o valor do ovo no mercado lá em São Paulo, era Minas Gerais. 30 ovos, R$ 40. Aqui 30 ovos a gente compra por 22, tipo a metade do preço, entendeu? Então tem muita coisa que eu acho que em relação à comida aqui ainda é um pouco mais barato do que lá fora, né? Não tudo, né, obviamente, mas em relação aí ao ovo. Mas como eu morei também lá fora, eu vi os gastos com comida, era diferente, pessoal. Aí esse eu acho que é um ponto positivo. Outro ponto positivo daqui também, no último vídeo eu tava falando da falta de educação do povo, mas assim, o povo é um povo mais bem-humorado, né? Quando não tá nos seus perrengues da vida aí, nos seus estresses, é um povo que é até acolhedor de certa forma, não é? Você consegue conversar com todo mundo de boa, consegue ter uma informação e tal, né? Quando eu tava falando da falta de educação, é uma coisa mais interna, uma coisa geral assim, de um povo que não tem muita conhecimento, não sei nem explicar, vocês estão entendendo, é duas coisas diferentes, né? Povo bem-humorado, povo acolhedor, e esse é um ponto positivo. Aí para quem gosta de uma culinária boa, eu particularmente gosto muito da comida cearense, baiãozinho de dois, feijão verde com nata, paçoca, farofazinha, entendeu? Com torresmo, nossa, muito bom. E muitas dessas coisas se tornam um diferencial aqui em Fortaleza, né? Mas que ao mesmo tempo é meio frustrante você ter que se contentar com um lugar tão perigoso e tão abandonado. Como vocês sempre veem aí, ó, as ruas aqui de Fortaleza na zona periférica, é uma outra realidade da parte mais rica aí
da cidade de Fortaleza, como a Aldeota, Meireles. E olhe lá, viu? Essa parte rica também, escondida aí, tem muita favelinha, muito lugar ainda que é esquecido, né? E vamos lá para mais uma avaliação política que eu sempre gosto de dar no final do vídeo, pessoal. É o poder que a gente tem, né? Às vezes eu fico me perguntando por que nós brasileiros, a gente tem que se contentar com tão pouco, né? Morei um tempo em Portugal. Portugal não é o país dos sonhos, não. Entendeu? Não é o melhor lugar do mundo para se morar. Mas, gente, eu ficava espantado com a estrutura do país, entendeu? Ver coisas simples funcionar. Por exemplo, de ter estradas boas, entendeu? Um exemplo de ter... Não ver essas lamas na rua aqui, ó. Aqui o saneamento a gente não tem, ó, por onde é que passa a lama. Lama é tudo na rua, entendeu? Outra coisa é as ruas bem sinalizadas, né? Sinalização aí, para que as pessoas pelo menos, sei lá, velho, tente seguir de uma melhor forma o trânsito, né? Porque o trânsito de Fortaleza é um trânsito muito bagunçado, entendeu? Aí eu fico me perguntando por que a gente é tão conformado com a realidade desse país e a gente não para, velho. Por que a gente não para analisar, não sei. Eu não sei se falta alguém para organizar isso, o movimento. A gente realmente parar esse país para mudar alguma coisa, entendeu? Porque é muito injusto a gente estar levando um país nas costas, pagando salários altíssimos para os deputados, presidente, prefeito. E no final das contas, tanto imposto não ser refletido no dia a dia, de você ter ruas, no mínimo, ruas boas, ruas com saneamento, entendeu? Sem pista, assim, com tanto buraco, ter sinalização, de organização no trânsito. Gente, é frustrante você ir para outro país e voltar pro Brasil, porque você fica sem aceitar essas coisas, entendeu? Às vezes lá fora pode ser até o pior lugar do mundo para se viver, mas só pelo fato de você ver um ambiente diferente, você já começa a colocar o Brasil no pior buraco que existe. Não é assim, o Brasil é um país bom, entendeu? Mas é triste demais você, ó a quantidade de lixo que os pessoal bota na rua, entendeu? É complicado. Se dá pra passar, deu. É complicado você ter o seu automóvel aí, ó. Olha a situação. No final das contas, esses 5 pontos positivos que eu falei aqui, né, não valem de nada para você que não é, no mínimo, classe média nesse país, né? Que tem pelo menos coisas boas para passar por cima desse caos todo. Então é uma reflexão que eu tenho. Eu não sei por que a gente tem que aceitar tão pouco. Eu não sei por que não muda a constituição desse país em relação ao crime, entendeu? Em relação a abuso de mulheres aí, em relação a barulho, principalmente em horas que não corresponde, né? Você fazer barulho enquanto muitos pais de família chegam cansados, às vezes trabalha fim de semana e tem que
casa e não poder nem dormir por conta de som, de vizinho, festa. Mas é mais uma reflexão. E que você deixa até nos comentários aí, o que vocês acham desse país, o que a gente pode fazer para melhorar. Porque eu muitas vezes eu pensei em me candidatar, não vou mentir. Muitos falam, quer se candidatar pra mamada, né? Pra poder ganhar dinheiro fácil e tal. Eu não tenho culpa dos governantes ganharem esse valor. Mas quando eu falo de querer, às vezes, se candidatar, eu falo no sentido, meus amigos, de deixar um legado, entendeu? De deixar um lugar onde meus filhos, meus netos possam, talvez eles nem lembrem quem foi que fez isso, mas pelo menos de deixar um mundo melhor, de deixar um Brasil melhor, deixar um Brasil como referência, entendeu? Eu queria ver só o básico, porque eu acredito que do básico que as outras coisas fluem, entendeu? Queria deixar minha cidade sem buraco, bem sinalizada, sem lama, entendeu? Aí depois a gente partiria para partes mais complicadas, né? Que é a questão da segurança, entendeu? Acredito sim que o governo ele pode diminuir, mas ele tem que diminuir. Não, o que eu vou falar, o governo ele pode diminuir a violência. Porém, cidadãos do Brasil sejam honestos, policiais, não apoiem o crime, não venda sua alma por dinheiro, velho. Porque muitos dos criminosos que atuam hoje, muitos deles é pela forma descarada também de muitos militares às vezes apoiarem isso. Não estou dizendo todos não, mas eu sei que há muitos que por dinheiro não fazem as coisas certas, entendeu? Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem. Eu tenho familiares que são da polícia e eles contam como é a situação, entendeu? E eu não apoio. Nem se fosse meu filho, eu apoiaria uma situação assim de a pessoa em troca de dinheiro, velho, prejudicar tanto a nossa geração, entendeu? Tornar um país desse um lugar tão inóspito. Mas é essa a conclusão, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E é isso, Fortaleza, terra do sol, terra da praia, da boa culinária, do bom humor e um custo de vida aí diferente dos demais. Vou encerrando o vídeo e até a próxima. Deixe aí nos comentários sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Obrigado. Eu vou encerrando agora.